Música popular brasileira, MPB, a identidade da brasilidade, da música brasileira. Já há algum tempo, desde Maquiavel, nós construímos uma noção de limite de um país, de uma nação, pelo que antes estava não configurado como Estado Nacional. E depois começamos um período de modernidade em que ficou claro os limites políticos e econômicos e também culturais do que é um país diferente de outro. Então, já no século XX, especialmente após a década de 50, com o início das comunicações em massa, televisão, rádio e depois internet com o computador pessoal, é difícil falar em nacionalidade e identidade sem diferenças. E é difícil falar especialmente em música, em nacionalidade. Até que ponto uma música é brasileira? Mas, fora esta questão, que já não é fácil, outra mais delicada se põe. Então nós temos algo que podemos de alguma forma, geograficamente, dizer: isto é brasileiro. E esta música brasileira ainda merece ser discutida em um dos seus conceitos fundamentais, MPB. Podemos falar em outros tipos de música, mas o que define ser música, o que define ser popular e o que define esses dois conceitos ainda serem brasileiros? A questão envolve muitos aspectos, e para começar essa discussão, eu convido os queridos a tentarem responder uma inquietação pessoal. Quando eu era menino, eu vi uma entrevista no jornal Hoje, do Amado Batista, com a repórter Leida Naglia. Eu era menino. E ele disse o seguinte: Chico Buarque de Holanda não é música popular brasileira. Eu sou a verdadeira música popular brasileira. Aquilo para mim foi impactante. Tão impactante que foi difícil, naquele momento, e até hoje também não é fácil dizer, pois ele está errado, o que é verdadeiramente popular, Chico Buarque ou Amado Batista? Bom, popular talvez facilite, mas somando ao termo música popular brasileira. Bom, essa discussão envolve, entre outros critérios, a discussão sobre o tema, o conceito de gosto. E dizem, gosto é subjetivo, logo não se pode discuti-lo. Concorda com isso? Como religião, talvez? Como gostar de amarelo, azul ou verde? Isso parece importante, parece definido ou definitivo. Mas para lembrar um grande filósofo, Karl Popper, filósofo da ciência, que vai tentar discutir o mundo da objetividade, da cientificidade, quando o conceito alcança um sentido universal, ele vai dizer: é um erro da nossa ciência, da nossa pretensão de falar em nome de uma verdade tal e indiscutível quanto à verdade científica, porque verificada por parâmetros universais, que nós geralmente tentamos dizer que as questões ou são universais e todos têm sobre ela um certo apoio, ou uma grande maioria, ou então isso não é verdade. E quando se diz que a questão é subjetiva, então nada há para ser discutida, pois cada um teria a própria. Karl Popper coloca para nós três mundos diferentes. E esses três mundos implicam em três níveis de discussões diferentes. Ele vai dizer então: existe um mundo objetivo, próprio da investigação das ciências exatas. 2 mais 2 é 4, goste ou não depende de acordos, na medida em que é um critério universal. Mas existe também não apenas um mundo objetivo, mas um mundo intersubjetivo, um mundo de cultura, quando uma grande maioria concorda sobre certos valores de verdade, de beleza, de gosto, e também um outro mundo, cada um deles em paralelo, um mundo subjetivo. Este sim, neste ponto está claro, cada um tem um gosto, e mesmo que dois gostem
da mesma coisa será único para cada um. Por certo, então, no terceiro, o mundo subjetivo, o gosto não se discute. O gosto é único. Não se pode dar ao outro o sabor da mordida de cada um. Mas, se entendemos que até os gostos fazem parte da nossa educação e da nossa aprendizagem, então vale a pena discutir, sim, que gosto se discute. Portanto, como alguém que, por exemplo, tem um paladar para o vinho, e imediatamente é fácil ao sabor, à língua, o doce e o amargo, é difícil perceber sutilezas que não ainda refinadas. É mais fácil que todas as pessoas gostem do doce em princípio, como boas crianças. Mas na medida que nós vamos construindo mais do que o livre aceite do corpo, uma identidade cultural, nós vamos abandonando o doce e vamos cultuando, cultivando e educando para descobrir outros sabores que não apenas o doce e o salgado, ou o clássico, ou os grandes, fortes sabores. E começamos a perceber sabores entre uns e outros. Um doce amargo, um doce azedo, um doce salgado. Eu adoro aquelas pipocas que são doces e salgadas. Uma não substitui a outra, mas elas não são fáceis. Assim como o perdão é um sentimento que implica raciocínio, porque não é gostar ou não gostar, perdoar ou não perdoar, como fosse um susto. Exige que eu some as emoções, raciocínio, e ao mesmo tempo, então, quando perdoo, eu tenho uma emoção raciocinada ou um raciocínio sensível pelas emoções. Posso fazer o mesmo com os paladares. Nem todo paladar é puro corpo. Ele já é corpo cheio de cultura. Então, se é possível discutir gosto ao ponto de que, entre estudiosos de vinho, podem entrar em acordo que, se forem lá para casa e forem trazer um vinho, não tragam chapinha. Ora, isso é uma ofensa. O que é isso? Isso não é vinho, isso é vinagre. Mas como é que alguém vai fazer isso? Com cerveja, com chope, com comida. Com certeza, grandes cozinheiros, grandes mestres, não aceitarão qualquer coisa que se ponha à boca como legítimo direito, subjetivo sim, mas cultural não. Logo, pode-se dizer uma certa cultura, cultivo, aprimoramento de gostos. E aí, entre esses aprimoramentos, entram diferentes conceitos, grupos e identidades. Pois bem, há um degustar fácil de certas músicas. Elas são mais fáceis. E outras são mais refinadas, porque exigem cultivos de sensibilidades, competências, e nós temos aqui especialistas sobre o assunto. E é com eles que eu quero lançar batata quente para que saboreiem este nosso conhecimento que é de todos. A palavra saber do latim, sapere, saborear, agora casa muito bem o seu valor. Conhecer é saborear. Vamos a isso. Eu gostaria então que queridos se apresentassem, cada qual, falando um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho, e o que podem dizer sobre o tema identidade da música popular brasileira. Sempre nessa cortesia mútua. Antes de tudo, agradecer, né, pela oportunidade, o prazer de estar aqui, Will. Não imaginava, e aí eu preciso pedir desculpas de forma pública, né? Imagina, domingo, lá de verão, Goiás jogando, o pessoal vai chegar um pouquinho mais tarde lá, né? E não, reunir essas pessoas aqui para discutir conhecimento, para discutir saber, é realmente impressionante. As pessoas se mobilizem um domingo, num feriado desse, né, 24 de outubro, aniversário de Goiânia, por conta da discussão de ideias, né? Isso me impressionou muito positivamente, a receptividade e a quantidade de pessoas aqui presentes. Isso é realmente sensacional. Então, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar isso aqui com as pessoas. Em segundo lugar, agradecer a Nadma, né, pelo evento Identidade Brazuca, já que a discussão de música brasileira hoje faz parte do conceito maior do evento, né, que comemorou os 200 anos de Campinas, da nossa velha Campininha, que abraçou como uma mãe
a nova capital Goiânia, 77 anos hoje. Então, muito obrigado, Nádia. E muito obrigado ao Laércio por dividir essa mesa aqui. Ele não deve lembrar de mim, né? Mas na verdade eu assisti ele jogando bola na ZEC, quando era menino, sabe? Eu jogava bola no time dos músicos, meu pai, o Birajara Galho, no time dos escritores. E eu ficava lá assistindo ele jogar bola, e hoje estando aqui dividindo, entreguei sua idade, né? Foi mal. Tira essa inscrição. Então, agora, a rasgação de seda à parte, né? Me inquietou muito quando eu recebi o convite para discutir identidade e música popular brasileira. Porque a primeira coisa, quando me vem à cabeça, quando eu falo em MPB, eu lembro de uma assertiva do Lobão, quando ele, verborrágico do jeito que é, né? Se assumindo como MPB, né? Já que a geração dos anos 80, ela primeiro veio como um questionador, uma geração questionadora daquela tradição legítima da música brasileira, que nasce ali primeiro uma raiz na bossa nova, depois na tropicália, fazendo a fusão de tudo. E nos anos 70, com os novos nordestinos, né? Com a segunda geração do Nordeste que vem, que ontem tivemos o show, inclusive, do Grande Encontro, que talvez seja um representante da segunda geração do Nordeste, mais significativa que nós temos aqui no país, e ele se assumindo enquanto música popular brasileira. E aí a discussão dele é bastante simplista, mas que leva a uma reflexão, é que é o seguinte, né? Ele colocava: música, eu não sou carpinteiro, eu sou músico, então, naturalmente, eu sou músico. Popular, eu não sou erudito, eu não sou Villa-Lobos, então, naturalmente, eu sou popular. Eu não sou da Etiópia, eu não sou da Ucrânia, eu sou brasileiro, então, naturalmente, eu sou da música popular brasileira. E qualquer outro que não seja erudito, não seja da Etiópia, não seja carpinteiro, pode se assumir como com essa sigla, né? E isso me levou assim, a concordar com ele dado sentido e até questionar em outro, né? Quando eu vi essa entrevista na falecida revista Bis. Isso no ano de 1999 que eu li essa entrevista. Porque, ao pé da letra, está correto, não tem como questioná-lo nesse sentido. Só que a MPB ultrapassou a questão meramente da sigla música popular brasileira, definindo algumas características elementares de um processo criativo e de um processo de referências estéticas que constituem algo, né? Então, quando o Amado Batista fala na entrevista que ele é mais MPB que Chico Buarque, se for seguir a lógica do Lobão, ele está correto, sabe? Agora, o que vem de fato ser MPB? E aí eu venho jogar, na verdade, mais pimenta nessa discussão, porque eu vou além. Hoje, quando eu percebo essa produção musical independente, goianiense, que se calca basicamente no rock, com a mistura de hip hop e tudo mais, que talvez seja fruto estético dessa construção legitimamente goianiense, eu me sinto tão à vontade de dizer que nós que cantamos em inglês tosco, e minha banda nem canta em inglês, né? Mas por eu fazer parte desse movimento, eu assumo esse discurso como meu, por cantarmos no inglês tosco, errado, com referências que não são talvez tão tinhorão da música brasileira, a gente é tão goianiense, tão goiano quanto a Cora Coralina, quanto o Piqui, quanto o Alfenim. Porque o que é Goiás hoje? Essa é a grande pergunta. Eu percebo um saudosismo por parte da produção cultural goiana, daquela Goiás da Vila Boa, sabia? Assim, ignorando que Goiânia hoje é uma baita metrópole aí, entre as 15 maiores cidades do Brasil. Nós temos problemas estruturais que, infelizmente, dão inveja a São Paulo. Nós temos aí um Eixo-Anhanguera cortando a cidade inteira, tendo como referência de transporte coletivo, talvez para o bom e para o mal, para o país inteiro. Então, assim, eu não sinto esse inglês tosco, cantado errado, com guitarra distorcida, menos goiano do que qualquer verso de Cora Coralina. Porque, afinal de contas, eu tenho 31 anos, sou goianiense, só que a menina da ponte sempre foi muito distante de mim. O César 37 foi mais presente na minha vida. E eu não posso hierarquizar a goianidade e, por conseguinte, brasilidade, meramente por uma questão que eu não me relaciono tão bem com determinada manifestação artística ou não. Então,
a Academia Goiana, em particular ali, né, um determinado setor da UFG, principalmente ali o CHL, né, o centro ali de ciências humanas, letras, filosofia, sociologia, história, ele tem uma ala muito nostálgica desse setor que me incomoda em dado sentido, porque não consegue perceber que uma manifestação cultural nascida em Goiânia e com perspectivas cosmopolitas, ela pode ser tão legítima do título de goianidade quanto o poema maior de Cora Coralina, ou o empadão goiano, ou o bolinho de arroz lá do mercado da velha Vila Boa. E aí, quando eu paro e penso assim, o que é mais goiano, né? Seria o Eixanguera ou seria o carro de boi, que vai lá para Trindade, tem aquela tradição? Eu, sinceramente, não consigo hierarquizar. Eu não consigo colocar num grau assim, o Eixanguera é mais legal que o outro. Ou então a tradição da balada goianiense, tem que comer um x-tudo na hora de voltar para casa. O x-tudo, ele não é mais goiano que o empadão, ou empadão, porque é lá feito em Goiás, com aquela tia tão bondosa, tão caridosa, que ela é tão aprazível. O empadão é mais goiano que o x-tudo quando você come depois da balada, na hora de chegar em casa de madrugada bêbado. Eu particularmente tenho minhas dúvidas, sério, porque em outras capitais do Brasil, que eu tive a possibilidade de conhecer, não vejo essa tradição tão explícita. Então, por que o x-tudo não é uma legítima comida goianiense, goiana, vamos expandir isso, como é o empadão, como é o alfemim? Na verdade, tudo isso está ligado à questão de identidade. É por isso que eu empreendo essa discussão aqui. Que eu percebo determinada parcela do pensar artístico e cultural goiano muito preconceituoso com essas expressões cosmopolitas e interligadas com o que acontece no mundo hoje e que a internet facilitou, né, que encurtou os espaços no mundo e as fronteiras ficaram mais diluídas, né? Então, tudo isso, na verdade, eu li. Vamos pegar o exemplo de uma banda canta inglês aí, talvez a maior expoente hoje da música jovem goiana, o Black Throat Charles, né? Tocou na SW, concorreu lá na MTV ao prêmio de melhor clipe de rock, cantando no inglês tosco. Os meninos já tocaram aqui nesse palco do Bolshoi algumas vezes, eles são público de outros shows, tocaram ontem lá na Vila Mutirão, no aniversário de Goiânia. O Black Throat Charles, ele é mais goiano ou menos goiano do que o Marcelo Barra cantando as modinhas lá da velha Goiás? Eu, novamente, reitero que não tenho essa resposta. E se fosse para ter que afirmar, não, para de ficar em cima do muro, para de ficar aí jogando nem para um lado nem para o outro, falaria assim, empata, é igual. Por quê? Porque os meninos são do Guanabara. Talvez ninguém, se tiver uma pessoa que não é de Goiânia, não sabe o que é Guanabara. Mas todos que são aqui de Goiânia sabem que falar Guanabara já remete o que quer dizer isso socialmente, o que quer dizer isso culturalmente, o que quer dizer isso na realidade de Goiânia, sabe que é um bairro de uma periferia que não é tão quebrada assim, mas já não é uma classe média alta. Então você pega ali o núcleo central da banda do Guanabara. Isso aqui causou uma relação de comunicação com vocês, que quem é daqui, que compartilha essa identidade que eu estou falando, consegue na hora dizer todos os símbolos e significados, ou seja, tem um discurso estereótipo quando eu falo Guanabara. O Black Throat Charles é de lá. O Marcelo Barra tem aquela tradição de Goiás, da modinha, da canção, da serenata, que, me entendam bem, eu não estou querendo hierarquizar, querendo falar que uma é melhor que a outra. Só estou reindicando o discurso para essa categoria que eu faço parte, que é do rock independente, que nós somos tão goianienses, quanto o Piqui, quanto o Empadão, quanto a modinha do Marcelo Barra. Nesse ponto, eu preciso avançar para um discurso que, na verdade, ele não é novo, né? Ele foi lançado na música popular pela Tropicália, que é de você pegar as referências externas, trazer para uma linguagem nacional e voltar com um produto legitimamente autóctone. Que eu acho que você pega, por exemplo, aquele festival clássico, né, de 68,
onde o Chico Buarque vinha com o Jobim, vinha com o Sabiá, e o Caetano vinha com É Proibido, É Proibir, e aí deu aquele discurso clássico do Viva Cacilda Becker, e vocês não estão entendendo nada, o júri que desclassificou Gil é muito simpático, mas é incompetente, aquele discurso muito ácido do Caetano. Eu acho que ele ainda não foi completamente entendido por parte da inteligência brasileira, o Laércio. Eles continuam achando que a música brasileira é aquela escola de Chorão, sabe? É aquela escola de que, se não for legitimamente brasileiro, bem Policarpo Quaresma mesmo, sabe? Da tradição tupi, guarani, porque daqui que vem realmente o Brasil. E esquece, né, de que, pô, primeiro que recebemos os portugueses, digerimos a cultura ali da Península Ibérica, recebemos os africanos, digerimos a cultura dos escravos, recebemos imigrantes, italianos, japoneses, espanhóis, poloneses, no meu caso, da Letônia, sabe, o Poça é um sobrenome da Letônia, digerimos toda essa cultura aqui, e aí produzimos algo que é legitimamente brasileiro. Mas não, a cultura de Chorão é que, se não for daquele morro e tudo, e nesse sentido, por exemplo, não sobra nem para a Bossa Nova, porque a Bossa Nova, convenhamos, né, é uma brasilianização do jazz. Você, quando ouve Chet Baker, você percebe claramente a influência do cantar ali do João Gilberto, que ele pegou ali, olha como o Chet Baker Sings, quem não conhece esse disco, download legal para todos, né? Vai lá e baixa. Você vai ver de onde o João Gilberto tirou o cantar dele, Chet Baker Sings. Então, assim, o que a bossa nova é brasileira, então? Já que a música dita, né, por parte da inteligência nacional como efetivamente brasileira. Eu, particularmente, nesse sentido, eu entendo o argumento de Chorão, só que não pelas razões que ele coloca, mas porque, na verdade, nós estamos expostos. Assim, essa música popular brasileira, na verdade, o que é o Djavan? É uma digestão do jazz, do free jazz, pós-Miles Davis, feito em Alagoas. Então, assim, é hiper brasileiro. Eu, particularmente, não gosto, mas é hiper brasileiro e não vou tirar o valor em nenhuma vírgula da produção estética dele e nem dizer que não é brasileiro o jazz do Djavan, sabe? Quando eu percebo uma produção, vamos colocar mais um artista mais contemporâneo, uma banda independente hoje que adquire alguma projeção nacional, embora já tenha 13 anos de carreira, como Móveis Coloniais de Caju, amigos nossos aqui de Brasília, os caras pegam referência na música do leste europeu, referência no ska jamaicano, referência no sopro do samba brasileiro, e fazem uma música legitimamente brasileira, cantada em português, e isso independe, poderia ser cantada tanto, sei lá, em búlgaro, quanto no inglês jamaicano, quanto na nossa linguajar aqui do Cerrado, do centro-oeste brasileiro, que não tiraria uma vírgula o valor do trabalho estético deles. E os caras conseguem colocar toda essa gama de referências num som legitimamente brasileiro. E isso é muito tropicalista, se formos pensarmos. Porque quando o Caetano vem com o discurso de assumir, e você pega a abertura da música clássica dele, Caminho, Silêncio Sem Documento, Alegria, Alegria. Você pega a introdução dela, são os Beach Boys, um conjunto de rock, fazer cover de Beatles na Argentina, sabe? Então você vê tchan, 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 tchan. Aí entra uma marchinha, sabe? Ou seja, uma abertura de rock completamente vinculada àquela estética que estava sendo criada, pré-Black Sabbath, uma guitarra distorcida, uma virada de bateria, e entra uma marcha, sabe? Discorrendo sobre coisas que, tanto da tradição brasileira, quanto eu tomo uma Coca-Cola, que aquilo era uma agressão para a esquerda brasileira, criada no Centro de Cultura Popular da UNE, do movimento estudantil brasileiro da UNE, quando ainda não era esse movimento sem representatividade, que infelizmente é hoje, né? O estudante brasileiro não seja identificado na UNE. Então, eu acho que já polemizei o suficiente, né, para não deixar vocês mastigarem um pouquinho e prepararem as porradas que naturalmente virão, e nós estamos aqui prontos para recebê-las. Passar lá para o Laércio, acho que eu já joguei discórdia demais no ambiente de hoje. Obrigado. Boa noite, gente. Eu queria primeiramente agradecer meu amigo Will Goya pelo convite e
e também por estar compartilhando com o Paulo aqui, meu amigo antigo lá da ZEC, de futebol. E esse momento da gente estar discutindo essas questões estéticas inerentes à música popular brasileira, enfim, a música como fenômeno universal, é extremamente interessante para que a gente possa definir algumas características objetivas pertinentes à música, né? E que a gente deixe isso permear a nossa cultura, os nossos valores culturais, e isso possa influir definitivamente a nossa cultura. Extremamente pertinente. Bom, em primeiro lugar, essa questão, foram levantados alguns conceitos aí que eu achei interessante, essa questão do popular, né, que o Amado Batista coloca, né, ele se coloca muito mais como um representante da cultura popular, da música popular, do que o Chico Buarque. Eu acho interessantíssima essa questão, porque muita gente faz essa confusão, é comum se fazer essa confusão entre o popular e o popularesco, né, na música. O popular já foi definido algumas vezes por alguns teóricos da música. O popular normalmente é concebido como uma expressão de sensibilidade criativa espontânea de um povo, ou de uma cultura, ou de um indivíduo. Esse é o conceito de popular. E, em alguns contextos, esse popular, ele se concilia com o erudito, né? É uma expressão sensível da criatividade humana. Esse é o conceito de popular. E, por outro lado, o conceito de popularesco, né? No caso da música, é uma música que é produzida artificialmente pela indústria da cultura, com um mero propósito comercial, né? E como essa música popularesca é produzida com o único e exclusivo intento de comércio, ela se despe, né, das características essenciais da música, né? Ela se perde, ela perde a sua identidade, ela petrifica, ela passa a petrificar a sensibilidade humana, né? Daí a distinção desses dois conceitos, de popular e popularesco, né? Porque música popular brasileira é uma expressão criativa da sensibilidade dos compositores brasileiros, né? Ou do povo brasileiro, de uma cultura específica de uma região brasileira, né? E o popularesco já foge totalmente a esse conceito. Portanto, o Amado Batista não é um representante da música popular, né? Porque a música que ele historicamente produziu está muito mais conectada a essa concepção mercadológica da música. Assim como vários outros compositores, né, que são absorvidos pela indústria da cultura e passam a produzir música com um mero intento comercial. E para que a música tenha esse propósito, ela tem que se despir das suas características inerentes, né? Pois bem, outra questão que eu gostaria de considerar, essa questão da subjetividade, da possibilidade da subjetividade ou objetividade na beleza. Uma coisa que foi levantada pelo meu amigo Uruguai. Extremamente pertinente, porque alguns filósofos, alguns historiadores, investigadores dessa objetividade ou subjetividade, tem discutido assim, tem travado uma discussão filosófica e histórica a respeito desses conceitos e dessa possibilidade. Há a possibilidade de nós concebermos essa beleza através da música ou não? Os filósofos materialistas, empiristas, como o inglês David Hume, por exemplo, o David Hume considerava que essa objetividade nas artes e, consequentemente, na música seria impossível, né? Porque essa beleza sugerida, ela seria subjetiva, ela dependeria do gosto de cada um de nós, né? Se o indivíduo gosta de Amado Batista, a beleza está lá em Amado Batista. Se o indivíduo gosta de Bruno Marrone, a beleza está lá em Bruno Marrone.
né? Ou seja, a beleza não está no objeto em questão. Platão vai dizer o contrário de Deleuze. Platão vai dizer, bom, a beleza ela é objetiva, é possível se conseguir uma objetividade na beleza, né? E ele considera essa beleza abstrata, essa beleza que pode ser expressa através das artes, ele a considerava abstrata, né? Depois a gente pode discutir os critérios que ele tentava estabelecer para que essa beleza fosse considerada independentemente do nosso gosto, né? E Platão vai dizer que essa beleza ela é objetiva. Nós podemos sim buscar uma objetividade na beleza através das artes, assim como a ciência sempre buscou uma objetividade. A ciência nunca trabalhou sem buscar uma objetividade, né? Por mais que essa objetividade não fosse dogmática, não fosse perene, né? A ciência trabalha com paradigmas, todos nós sabemos. O Platão propõe que as artes também trabalhem em cima de paradigmas estéticos, né? Em cima de conceitos estéticos. E esses conceitos, segundo Platão, são objetivos sim. Não depende do nosso gosto. Platão vai dizer, a obra de arte, ela está para além do bem e do mal, ela está aqui. Se o sujeito não chegou até ela, o problema não é dela. Está muito mais vai ser um problema do sujeito do que um problema da obra de arte. Entendeu? O David Hume vai dizer o contrário, né? Aí o Platão vai dizer, pois bem, eu concordo com o Hume quando ele diz que o gosto é subjetivo. Gosto, sim. O nosso gosto depende dos nossos condicionamentos culturais e sociais. Isso forma o nosso gosto. Mas a beleza em si não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então essa beleza que pode ser buscada objetivamente não tem nada a ver com essa construção subjetiva do indivíduo, né? Pois bem, agora, quais seriam esses critérios? Esses critérios que o Platão e outros racionalistas, por assim dizer, os teóricos objetivos da arte, tentam estabelecer para que a arte seja considerada como a beleza seja considerada como objetiva. No caso da música, o Platão, três teóricos analisam a música do ponto de vista harmônico, melódico e literário, e rítmico, sobretudo, né? Platão, o Friedrich Schiller, que é um alemão, e o Theodor Adorno. Theodor Adorno é um estudioso, é um contemporâneo, nasceu em 1903 e faleceu em 1969. O Adorno talvez tenha sido o filósofo teórico que mais aprofundou nessa questão da objetividade da arte e tentou estabelecer alguns critérios de objetividade. Mas essa tentativa começa com Platão. Quando ele na República, ele faz algumas sugestões de objetividade na música. Diz Platão que a música teria 4 elementos fundamentais a ela que são imprescindíveis. E você não pode deixar de considerar esses elementos da música. Quais sejam? Elementos harmônicos, melódicos, rítmicos e literários. Para você analisar criteriosamente uma obra de arte musical, você tem que analisar necessariamente esses 4 elementos, né? Você pega, por exemplo, no caso citado do Amado Batista, e vai analisar o conteúdo harmônico da obra do Amado Batista, o conteúdo melódico, o rítmico, e Platão enfatiza muito no conteúdo literário da obra, né? Para ele, o conteúdo literário é fundamental para que essa obra seja considerada bela, né? E ele ainda sugere que conteúdos que proporcionem a baixeza, a falta de caráter, a desonestidade, de que esses elementos musicais realmente
são popularísticos e não devem ser considerados nesse contexto dos 4 elementos que ele considera na música, né? O Adorno vai por aí também. A perspectiva do Adorno não foge muito dessa perspectiva platônica dos 4 elementos da música. Eu repito, elemento harmônico, melódico, rítmico e literário, né? Eu diria que no caso do Chico Buarque, que foi citado aqui, o Chico trabalha com esses 4 elementos. O Chico Buarque trabalha o elemento literário muito bem, trabalha o elemento harmônico muito bem, trabalha o elemento rítmico e melódico, né? Talvez seja um dos únicos compositores na história da música brasileira que trabalha esses 4 elementos considerados pelos teóricos, né? Tanto Platão quanto o Schiller e o Adorno consideram esses elementos. Bom, o Schiller também vai por aí, por essa vertente de considerar que a música, que a beleza da música deve ser objetiva, e ele prima também por esses 4 elementos, elemento harmônico, melódico, rítmico e literário, sempre considerando a música de uma forma abstrata, né? Ou seja, além dos condicionamentos culturais e sociais a que a música está propensa, né? E, por outro lado, eles também, tanto o Platão não chegou a falar nisso, mas o Schiller e o Adorno, eles propõem uma autonomia estética na música, né? Ou seja, a música seria construída independentemente desses condicionamentos, primando por esses elementos, mas ela retornaria ao seu contexto cultural, de onde ela surgiu, para dialogar, para promover um processo dialético com essa cultura da qual ela surgiu, né? É como se a música, algum de vocês aí tivesse criado uma obra, né? Essa música, essa criação teria o primado desses 4 elementos, e essa música retornaria ao seu contexto para dialogar com ele, né? Para dialogar politicamente, para dialogar esteticamente, para dialogar eticamente, né? Enfim, essa música retornaria ao seu contexto. E, enfim, o Adorno, enfim, o Adorno propõe também essas vertentes, e aí eis que entra a questão dos condicionamentos culturais que, segundo Adorno, cria essa subjetividade na música, né? Para Adorno, a subjetividade não é mais que a interferência ou a influência do meio cultural, do meio social sobre os indivíduos, e aí acaba criando esse gosto, essa percepção subjetiva que cada um de nós tem, né? E a gente certamente não vai abrir mão dessa perspectiva subjetiva que nós temos, dificilmente, né? Então o Adorno vai dizer, não, essa percepção subjetiva que cada um de nós tem, ela pode muito bem ser influenciada pelo meio cultural. O gosto pode ser criado no sujeito de forma inconsciente, né? E esse sujeito acaba entendendo que aquele gosto é autêntico, né? O gosto pode ser autêntico, ele pode ser criado por mim de uma forma autêntica, mas aí depende de outros fatores, né? Depende de uma construção autêntica da minha parte, que é diferente da construção subjetiva do gosto. Pois bem, nesse sentido, os artistas são influenciados. Eu gostaria de ler aqui ler rapidamente uma passagem do Schiller, nesse sentido, nesse contexto adorniano. É uma via por onde o Schiller vai também, trafega muito bem, quando ele diz, tem uma obra do Schiller que se intitula A Educação Estética do Homem, coisa que ele prima muito, a educação da sensibilidade do ser humano, né? Então Schiller diz o seguinte, nesse contexto cultural: o curso dos acontecimentos deu ao gênio do tempo uma direção que ameaça afastá-lo
mais e mais da arte ideal. Esta, a arte ideal, precisa abandonar a realidade e elevar-se com decorosa ousadia para além da necessidade, pois a arte é filha da liberdade e quer ser legislada pela necessidade do espírito, não pela carência da matéria. Hoje, porém, a carência impera e curva em seu jugo tirânico a humanidade caída. O proveito é o grande ídolo do tempo, quer ser servido por todas as forças e cultuado por todos os talentos. Nesta balança grosseira, o mérito espiritual da arte não pesa, e ela, roubada de todo estímulo, desaparece no ruidoso mercado do século. Schiller sobre a educação estética do homem, página 35. Enfim, com essa passagem do Schiller, eu encerro aqui a minha exposição, esperando dialogar com vocês sobre o que foi exposto aqui. Ok? Obrigado. Para o começo, nós vimos aqui que há uma diferença que enriquece esse debate, essa interlocução amiga, porque nós temos, se eu entendi bem, uma certa defesa do Laércio Correntina, ou na crença ou nos argumentos de uma beleza universal ou de critérios necessários para alcançá-la, quem sabe merecê-la com seus benefícios. O querido Pablo Cossa apresenta a tese de que o que é ou não popular está profundamente misturado, se me fiz entender, de tal maneira que não é possível legitimar fronteiras claras para distinguir o que é do que não é, mas sim em razão, talvez, de outros elementos, mas que pertençam muito mais ao cotidiano, à intimidade, à atualização presente ou ausente nas pessoas, uma cultura. E eu levantaria também uma pergunta: se ao invés de perguntarmos o que é, o que não é música popular brasileira, e seus conceitos de beleza, conceitos de popularidade, conceitos de brasilidade, perguntar se não importa a questão, quando talvez a questão refeita de outra maneira assim: qual a função disso? Isto é, se Amado Batista nos faz felizes, ou se Chico Buarque nos faz ou não nos faz felizes, de que maneira e qual a função da música? É uma outra pergunta que enriquece, mas eu gostaria que sobre ela acrescentassem também, cada um ao outro, para um bate-bola rapidinho, uma pergunta rápida e uma resposta bem rapidinho, para a gente começar então com perguntas dos colegas. Bom, Laércio, a gente aqui acabou sendo colocado aqui numa espécie de Goiás e Vila, e eu como bom esmeraldino, torço para que você seja vilanovense, para que a gente possa, que você não é vilanovense, para a gente entrar e estimular as pessoas a fazerem uso do microfone, né? Eu, na verdade, concordo com muito do que você disse, mas me incomodou o paradigma frankfurtiano, porque eu acredito que a dor não está em vários pontos bastante superado por conta da perspectiva marxista pura que ele tentava construir naquele ambiente, né, de discriminação judia, que ele construiu sua obra teórica ali na Alemanha, né? Depois teve que migrar e tal, aquela história toda que a gente já conhece, uma triste história que a gente já conhece. Agora, e aí quando você cita, né, a possibilidade de diálogo estético, ético, político mesmo, né, que a obra de arte pode fazer, nesse sentido eu reconheço o valor do Amado Batista, porque ele consegue efetivamente dialogar. E aí eu me recordo do meu amigo, o Brunait, né, um baixista da noite aqui de Goiânia, que ele, pegando ônibus, ele cursava História lá na UFG, pegando o Campo Centro, né, e aí teve um momento que em Goiânia, eu não sei como é que está hoje, mas tocava uma determinada rádio de perfil popular, em determinada empresa de ônibus aqui de Goiânia também, né. E aí ele vendo uma pessoa do seu lado, assim, se emocionar profundamente com aquela música mais simplória, comercialmente falando, da perspectiva bem adorniana mesmo do termo, né?
de que a pessoa se sensibilizando e quase chorando junto da letra. E aí ele colocou em xeque a sua própria experiência estética, falou assim, quem sou eu para julgar a experiência? Se a pessoa está sentindo, quem sou eu para falar que isso é maior ou menor, para hierarquizar isso, né? E aí eu jogo uma polêmica em sua mão, Laércio. Assim, como podemos, se uma obra tem capacidade de diálogo, eu, por exemplo, eu sou um confesso fã do funk do Rio. Assim, eu acho que esteticamente nada diz mais sobre essa experiência periférica do Rio de Janeiro que o funk do Rio, que o sexo explícito, a violência, nada diz mais daquelas pessoas do que isso. Eu entendo essa beleza vinda de forma legítima daquelas pessoas como uma obra de arte que diz respeito àquela realidade social, tal qual o forró no Nordeste, tal qual o samba de morro, tal qual a catira aqui em Goiás. Eu entendo o funk do morro, o funk do Rio, como uma experiência legítima. E aí eu jogo isso na sua mão. Qual a capacidade de diálogo? E será que esse paradigma frankfurtiano que a Adorno coloca não está superado nessa possibilidade, nessa multiplicidade que a gente tem hoje de referências? Pois bem, eu discordo, Paulo, quando você disse que o Adorno pode ser superado pela estética contemporânea. Eu penso que o Theodor Adorno, eu desconheço um autor na história do pensamento humano que trabalhou tão bem essa questão estética quanto Adorno. Vários outros fizeram essa tentativa, né, de estabelecer alguns critérios estéticos para a arte e tentaram com isso estabelecer através desses critérios um diálogo com a sociedade, a arte e a sociedade dialogando, né? Começando por Platão, como foi dito aqui anteriormente, mas Platão não aprofundou tanto na questão de uma forma sistematizada quanto o Adorno, né? Enfim, o Adorno ele levou ao último fim os critérios que poderiam considerar a arte de uma forma objetiva e sublime e autônoma, né? Agora, essa questão que você coloca da música do Amado Batista, que alguém se emociona ou se entretém, né? A música como um entretenimento, né? Que emociona as pessoas. Eu penso que isso é muito comum, né? As músicas, alguma música tocar as pessoas e tocar a emoção das pessoas, né? Promovendo às vezes uma catarse. Então, do ponto de vista da objetividade na arte, de uma suposta objetividade na arte, eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que a verdadeira arte, a função da autêntica arte é levar o espírito humano, né? É satisfazer as necessidades do espírito humano e do intelecto humano também. E eu não vejo que a música do Amado Batista promove isso nas pessoas, né? A música comercial, ela tem um propósito único e exclusivamente de entreter as pessoas, de promover uma satisfação, uma emoção passageira, uma emoção fugaz e passageira. Tudo bem, sem problema. Existem controvérsias, né? Mas, enfim, é isso que eu vejo na música conceituada como popularesca, que foge a toda essa objetividade proposta pelos teóricos de Frankfurt. Querido Lécio, eu penso que você, se quiser fazer uma pergunta para contrapor. Ok, meu querido Paulo. Bom, você acabou de dizer que é fã do funk carioca, que vê o funk como expressão legítima da cultura popular do Rio de Janeiro, das populações pobres do Rio de Janeiro. Eu quero saber se você considera que essa música, essa expressão popular,
entre aspas, que representa vários segmentos da música que é criada pela indústria fonográfica. Dentre esses segmentos tem o funk, tem a música sertaneja, tem o pagode, enfim, vários segmentos industrializados artificialmente pela indústria fonográfica. Eu não diria que o funk é uma música que se enquadra perfeitamente nesse contexto. Mas a indústria trabalha com esses elementos da artificialidade da música, né? E ela não deixou o funk de fora desse contexto. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: a música popular, ela é transformada normalmente em um produto comercial industrializado. Isso acontece em todos os segmentos musicais. A música autêntica, original, espontânea de um indivíduo, de um povo, ela é transformada. Eu digo isso inclusive por experiência própria. Já me fizeram essa proposta dentro de algumas rádios para que eu mudasse. Uma certa vez eu estava fazendo uma apresentação em Pirinópolis e tinha uma pessoa lá que se dizia empresário de Brasília, e eu estava fazendo um show de MPB, e essa pessoa disse que naquele momento estava gostando muito da apresentação. A casa estava cheia, e ele propôs que eu transformasse o meu estilo de me apresentar, né? Que eu colocasse um chapéu e que ele arrumaria 2 bailarinas para se apresentar comigo, e que a gente ganharia muito dinheiro com isso. Ou seja, a perspectiva desse empresário é transformar, né, a música que é autêntica, a expressão que é autêntica de um artista ou de um povo, em um produto comercial vendável. E a indústria faz isso com todos os segmentos musicais. Todas as expressões artísticas musicais do Brasil e, quiçá, do mundo sofrem essa influência da indústria fonográfica. A música, por exemplo, a música sertaneja, a música caipira do estado de Goiás, ela se transformou em música sertaneja, que é uma versão artificial. Aí ela ganha outros elementos que não a expressão sensível autônoma do artista, ou do folclore goiano, por assim dizer, né? O axé music na Bahia sofre também essa interferência, né? O olodum, por exemplo, como expressão artística popular do povo baiano, é transformado numa outra música, ganha características diferentes, comerciais, vira um produto de consumo, né? E, portanto, não deve ter nenhum elemento artístico, musical, autêntico. Perde letra, perde elemento harmônico, enfim, perde tudo de artístico e vira um produto comercial. Tá? Aí, enfim, tá, só concluindo aqui, eu quero saber se o Pablo considera que o funk no Rio propõe, objetivamente, algum desses elementos inerentes à música, elementos que são considerados por vários teóricos, por vários estudiosos da música, como elemento harmônico, melódico, rítmico, literário. Se ele considera que o funk carioca se propõe, né, a trabalhar com esses elementos, objetivamente, claro, contextualizando isso à cultura da periferia carioca. Eu não compartilho desse paradigma, né? Assim, eu enxergo a música além desses 4 elementos. Por exemplo, até anotei aqui, né, o satírico, sabe? Que era um elemento já da Grécia antiga, né? Que o Platão convivia com isso e que ele desconsiderou, simplesmente, assim, sabe? O satírico, ele acha isso já, se ele fosse frankfurtiano, não, isso aí é da indústria cultural, Platão falaria, né? E eu desconsidero, eu não consigo compartilhar o mesmo paradigma. Então, na verdade, o que me interessa numa obra de arte é a verdade. É a verdade. Tem verdade ali, e aí a verdade é meio subjetivo. Tipo assim, eu vejo verdade demais no Mr. Catra e vejo verdade de menos no MC Leozinho, e os dois compartilham sobre esse mesmo rock, o funk carioca. Sabe? O Catra eu vejo, porque a violência é a arma na cabeça, é a promiscuidade absurda. O MC Leozinho, se ela dança, eu danço, aí não. Aí é pra indústria. Aí não vem. Aí eu particularmente, a mulher sabe disso, falando, isso é funk da Xuxa, isso aí não me interessa.
funk da Xuxa não me interessa, eu quero ver o funk de verdade. Eu quero ver a desgraceira, a escrutidão, sabe? Porque ali me transmite algo, efetivamente, que vem do coração. Vocês estão, por exemplo, da música caipira. Eu ouço muita música sertaneja lá em casa, muita. Só que não vem com esse sertanejo universitário, porque se isso for sertanejo, só reflete péssimo nível do ensino superior que está no Brasil hoje. Porque, assim, se esse é universitário, eu tenho medo do sertanejo do ensino médio, assim, realmente me dá medo, sabe? Porque eu não posso. Obrigado. Assim, não é isso que me diz verdade, sabe? Enquanto o cara cantando errado, aquela boate azul, que nos anos 80 era tido como era tido como sertanejo, uma música popularesca, aquilo me diz uma verdade, aquilo eu entendo, sabe? Me diz algo, e aí é muito difícil eu traduzir isso em teoria, né? Então, eu não consigo responder isso porque eu não compartilho o mesmo paradigma, Laércio. Sabe, eu não consigo entender. Will, com você, né, velho? Eu queria compartilhar com vocês uma historinha pequenininha, porque de música a única coisa que eu entendo é a nota dó. Eu nunca ter estudado, mas amando muito. E talvez eu não sei se eu posso chamar de o amor como um espaço legítimo, mas fundamental, dentro de uma escola do pragmatismo. Para que isso serve? Vamos ver se serve a um momento rápido, fútil, sem profundidade, ou isso alcança níveis que nos transformam e enriquecem a nossa realidade. Eu gosto muito de cantar, e quem me conhece sabe que eu canto distraidamente a qualquer momento. E há muito tempo atrás, eu cantando no ônibus, para mim, comigo, Tim Maia, não me lembro o tipo com a música, as duas meninas riram de mim. E riram, então vamos cantar juntos, né? E aí elas aceitaram o desafio, começaram a cantar. O senhor que estava do lado achou legal e começou a cantar também. A coisa se espalhou. O ônibus inteiro. Eu não pude ver o motorista, mas todos cantaram o Tim Maia comigo. Chegou uma hora que eu tinha a sensação legítima de que eu estava num desenho animado. O ônibus balançava, pulando. E aí eu desci no ônibus no ponto e o ônibus continuou cantando. E aquilo marcou profundamente a minha vida para outras coisas. Me lembro de um grande amigo, Alberto Comentino, que um dia ele viu uma notícia de uma pessoa que se suicidava no jornal, sei lá por que motivo, e ele se fez uma pergunta, como pintor, como artista plástico: em que eu falhei diante daquela pessoa? Ou seja, de que maneira a minha arte poderia ter contribuído para algo que, ao não fazê-lo, alguém falha? E essa falência seja uma falência da humanidade, de condições humanas, sociais, comuns, para falar, como o Laércio diz, em satisfazer as necessidades da natureza humana, não sei quais, mas talvez o entretenimento seja tão vital, pergunta, quanto a mais profunda espiritualidade religiosa das mais antigas tradições, de acordo com os elementos subjetivos e intersubjetivos. Mas, ao menos naquele momento do ônibus, eu percebi que uma das funções da canção e da música era nos tornar muito mais próximos diante da violência, sabe, que Adorno coloca tão brilhantemente em uma educação contra Auschwitz. Na nossa incapacidade de amar, na nossa incapacidade de nos tornarmos mais humanos, e entre tantas possibilidades, por que não a arte? O fazer arte faz bem. Bom, convido então para perguntas. Quem queira agora estar enriquecido, por gentileza, coloque seu nome e lance a mesa para nós comungarmos. Boa noite, meu nome é Valner. Achei interessante porque falou-se tanto em paradigmas, né, e comparou com a ciência, a música, e no final das contas definiu-se que são paradigmas diferentes, difíceis de serem comparados. E isso não me fez pensar, por que não trazer então da ciência paradigma, não trazer alguém da ciência que discute paradigma, justamente Thomas Kuhn, que vem falar sobre paradigmas, e ele aborda justamente a questão dos paradigmas incomensuráveis, que parece que foi o que ocorreu aqui nesse momento. Quando se fala de paradigmas, nós temos que pensar o seguinte, que eles não são fixos,
E se eles não são fixos, o próprio vem nos trazer isso, dizendo que eles mudam por um movimento próprio dentro da ciência, que vem rompendo paradigmas e criando outros. Então eu tenho uma certa resistência a pensar que aqueles 4 critérios, que são harmonia, ritmo, melodia e literatura, eles pudessem ser fixos. Se eles estão atrelados a um paradigma, como foi dito, então dificilmente eles seriam fixos ao longo do tempo e eles mudariam. Mas isso coloca outra questão. Se muda, e se esses 4 critérios vão mudar juntamente com os paradigmas, nós seremos obrigados a aceitar que Amado Batista e o sertanejo pop, que eu ouvi há pouco tempo, né, a nova denominação, que é o sertanejo universitário, né, sertanejo pop, eu achei estranho, mas aí nós temos que aceitar que isso realmente é bonito. Eu particularmente tenho resistência a acreditar nisso. Sertanejo para mim ainda é o sertanejo que antecedeu ali a década de 80, particularmente antecedeu o Chitãozinho e Chororó, que eles colocaram guitarra, teclado e bateria na música sertaneja. Bom, esse é um aspecto. O outro é quando nós falamos de música popular brasileira. Uma questão que não foi debatida, se me corrija se eu estiver equivocado, mas a música popular brasileira, como o MPB, ela surgiu num contexto de conflitos políticos intensos no Brasil, década de 60 e 70, e ela se cristalizou ali, se contrapondo a um outro movimento musical que existia, que para os mais velhos estava na figura de Vicente Celestino, Nelson Gonçalves, e para os mais jovens, a Jovem Guarda e Assemelhados. E foi quando surgiu a MPB como categoria musical para se contrapor a esse outro movimento cultural, que era um movimento cultural mais de elite. Então, nessa época política do Brasil, as pessoas que eram mais politizadas, se ligavam mais aos movimentos estudantis, eles se criavam mais às músicas ditas MPB, porque a elite que era um pouco alheia a esses movimentos populares, né? Se criava muito mais a Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e companhia, não lembro mais o nome de quem são. Então, eu penso que um dos critérios que poderia ser utilizado para definir, pelo menos, o nascimento da MPB, poderia ser esse. Um outro foi o Pablo mencionou algo aqui, se eu não entendi errado, né? Se eu não entendi errado, achei interessante, compreender que a música popular brasileira, como categoria musical, não como adjetivação de um rol de músicas que são popularescas, né? Mas a MPB como categoria musical, ela seria entendida como aquela música que não está condicionada, filiada, atrelada às questões da indústria musical. Porque se nós pararmos para pensar, a indústria musical, ela passa uma régua e acaba nivelando a música por baixo, por baixo. Essa indústria musical diminui a diversidade. E essa aproximação dos diversos estilos musicais, para mim, empobrece a música brasileira. E qualquer tipo de música, na verdade, música mundial, podemos falar assim. Então ela acaba empobrecendo. A diversidade fica comprometida. Os temas ficam muito parecidos, a musicalidade dentro de cada estilo fica muito óbvia e a originalidade se perde. E eu acho que isso é uma questão que é preocupante dentro da música, de forma geral, particularmente a música brasileira. E a gente pode comparar, por exemplo, a década de 80 foi muito rica para o rock nacional. Tem uma diversidade muito grande do rock nacional. A década de 90 entrou bastante a música do axé, lá com o Gera Samba, que depois isso aí espalhou pelo Brasil inteiro, e com isso acabou-se que a diversidade começou a se perder. Hoje nós vemos o rock que nós temos não é propriamente o rock que nós tínhamos na década de 80, um rock muito mais pop do que rock, né? E agora a sertaneja pop, e a gente pega os temas, são muito parecidos os temas, a musicalidade às vezes é tão parecida que se trocar de cantor, o cara colocar, às vezes o mesmo cantor coloca o chapéu de pé na bota, ele deixa de cantar rock e passa a cantar a mesma música que você fala que é sertaneja. Então isso é um problema que eu acho que tem um empobrecimento da música. E curiosamente o Lobão, uma entrevista que eu vi do Lobão, ele, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, ele dizendo que os anos 80 foi o lixo da música brasileira, que a verdadeira música brasileira surgiu nos anos 90. Eu fiquei assim,
Falei, esse cara pirou, né? Acho que é porque ele não conseguiu o sucesso que ele queria nos anos 80, então acho que ele resolveu chutar tudo por lixo e dizer que os anos 90 é que eram a música. Na verdade, não tem uma pergunta, mas um comentário nesse sentido, para eles comentarem dele como que eles percebem essa visão. Porque isso está correto, isso não está, está muito fora do que se propõe. Quero aproveitar a oportunidade de outras pessoas já verem e colocarem suas questões para conversarmos um pouco disso numa primeira rodada. Mais algumas perguntas? Eu quero saudá-los, agradecer pelas possibilidades todas que vocês nos abriram e, em primeiro lugar, concordar com a pessoa que me antecedeu em relação a essa penetração do campo filosófico, da estética, como um parâmetro que busca objetivar o que é a expressão artística. Gostei muito do que foi dito aqui antes, são, penso eu, expressões, formas de conhecimento humano, formas de sensibilidade humana que não se equiparam, que tem até uma lenda de que ao terminar de compor a 8ª Sinfonia, de apresentá-la para o primeiro grupo, que uma pessoa do grupo perguntou para o compositor da 8ª o que o senhor quis dizer com isso, e aí ele toca a 8ª de novo e diz: eu quis dizer isso. Quer dizer, não há uma objetivação externa ao campo artístico nessa expressão. Queria dizer isso e queria concordar também com o fato que música popular brasileira, essa categorização, ela parece querer recobrir todas as expressões, os ritmos, os regionalismos de cabo a rabo desde que o Brasil é Brasil. Então me parece que foi muito bem colocado. MPB é uma das expressões que se localiza cronologicamente a um grupo urbano, etc. E o samba e o choro que existiram na República Velha, e o que podemos dizer da própria Bossa Nova, o que diríamos dos sambas laterais a esse período chamado de MPB, o que nós poderíamos dizer de todas as expressões antes desse período cronológico chamado MPB e depois dele. E, finalmente, eu acho que é necessário que a gente traga, quando vocês trataram muito bem da questão da indústria fonográfica e dessa música popularesca, uma música para as massas, e dizer que quando nós buscamos uma objetividade, quando nós trazemos o Chico Buarque de Holanda, filho do Sérgio Buarque de Holanda, sobrinho do Aurélio Buarque de Holanda, um jovem da classe média, branca do Rio de Janeiro, que aprendeu com Cartola, que aprendeu com Lucine, que aprendeu com Dona Ivone, Lara, que aprendeu com Clementina de Jesus e outras e outros. Porque nós equipararíamos a uma música de qualidade, a uma MPB, e todos esses mestres, Paulinho da Viola, que é contemporâneo dele, professor dele, ele mesmo diz, porque ele é MPB e outros que fazem música com harmonia, com literatura, com composição literária de qualidade, etc. Então, era isso. Seu nome, querida? Janira.